Pessoal, diretamente do SXSW, e das melhores conversas que eu tive aqui foi com Ednei Souza. Nossa, o cara sabe muito e, melhor de tudo, ele sabe muito, é generoso e sabe explicar. E a gente estava falando agora há pouco, e aí me deu vontade de fazer essa gravação, de a inteligência artificial, ou seja, toda a tecnologia, tem 3 pilares. O primeiro pilar é o instrumento. O segundo é o processo. Então, quando eu vejo as pessoas usando o ChatGPT, eu vejo que elas não têm um processo, elas não têm um sistema. Então, elas vão fazendo o que dá na cabeça dela e acaba repetindo o mesmo erro. E o outro pilar, que é o nosso pilar, é a mentalidade, cabeça. Então, a gente tem que estar com uma dinâmica de tô com uma coisa nova, tô com uma coisa diferente. É muito interessante, vou dar um exemplo muito antigo, mas tinham 2 empresas de máquina de datilografar chamada Hamilton e a Olivetti. É do tempo desse. E as 2 eram as deusas, tá? Eram a Samsung, a Apple, o iPhone. O que aconteceu? De repente apareceu o computador e as pessoas falavam, não, isso aqui é uma máquina de datilografar diferente, isso é uma máquina de datilografar. Cara, sumiram. Por quê? Porque a cabeça delas não avançou. E a gente estava tomando um café e o Ednei começou a falar algumas ideias. Eu falei, opa, vamos gravar. Então vai lá, Ednei. Beleza, a gente estava conversando sobre... Aqui muitas vezes, numa palestra, num painel, a gente grava e depois a gente pega a transcrição para criar conteúdos. E muita gente faz o que no final da palestra? Fala assim, para a inteligência artificial, me dá um resumo dessa palestra. Uhum. Pensa, ela é um assistente trabalhando para você. A inteligência dela... Que é o seguinte, você está fazendo o que você está acostumado. Então, se você tem uma assistente, uma secretária, você fala, faz um resumo, ou edita isso para mim, mas é muito diferente. É muito diferente, porque a secretária, o assistente que trabalha com você, ele conhece o que você faz, conhece o seu público, sabe assim, esse resumo... ele está querendo com esse objetivo. Quando você fala para a AI não sabe seus objetivos, suas necessidades, seu público. Então, se ao invés de falar para ela assim, faz o resumo de uma palestra, você falar, essa palestra, esse arquivo aqui anexo, né, a gente pegou ali a transcrição, primeiro explicar para ela o que é. É a transcrição de uma palestra sobre, dá o tema da palestra, dá o resumo, a descrição ali da palestra, a divulgação, quem são as pessoas que estavam naquele painel, quem que é o palestrante. Então, dá primeiro um contexto para ela. Em seguida, falar o seguinte, eu preciso pegar essa transcrição, transformar isso aqui, por exemplo, numa apresentação. Tem muita gente que vem aqui, assiste, tem que levar a apresentação para a empresa. Na apresentação da empresa, eu tenho que dar dicas de insights acionáveis, coisas que a gente pode começar a fazer de prático na empresa, para um público de executivos. Aí você explica o segmento de mercado, que você atua, etc., sabendo que o nosso público-alvo é esse aqui, etc. A inteligência artificial vai fazer um resumo com um recorte específico para essa finalidade. Já sai um material muito mais interessante. Imagina que você tivesse transformar aquilo numa aula. Eu quero que você pegue a transcrição dessa palestra, né, dali todo o contexto, do seu palestrante, etc., e transforme numa estrutura de tópicos ordenado pedagogicamente para eu criar uma aula sobre o assunto X para um público alunos de determinado background, determinada habilidade. Ela já vai fazer um resumo completamente diferente. Ou seja, é o mesmo material, a transcrição. Mas dependendo das necessidades do indivíduo e da empresa, se você dá toda essa estrutura, né, como você falou do processo, você descreve qual é o processo que você está querendo, a inteligência artificial produz um resultado muito melhor. Então, quando você gravar a partir de hoje uma reunião, uma palestra, não peça um resumo, pura e simplesmente. Explique quem é você, o que você quer fazer com aquilo, para que tipo de público e qual tipo de objetivo. Coloca tudo isso no prompt, vai ficar um prompt gigante, mas depois você já salva esse prompt e vira um template para outras coisas e repete ele várias vezes. E compara os resultados, você vê que é muito diferente os resultados. Uma coisa que eu entendi aqui é que a inteligência artificial, gente, está na época
daquele tijolão do celular. O tijorola que tinha, o Motorola grandão que tinha. E a máquina fotográfica digital está naquele tempo daquela máquina que a gente tirava aquelas fotos, meu Deus, é digital. E esse foi um lance muito importante. Por quê? Porque tem que explicar direitinho. Eu tenho certeza que daqui 5, 10 anos vai ter um sistema, computação quântica, eu vou pensar, esse sistema vai pegar o que eu estou pensando e vai fazer um mega blaster texto inesquecível. Mas, por enquanto, você tem que explicar direitinho, como se o seu chat GPT fosse um estagiário de primeiro ano de faculdade. Aí vai ficar legal. Mas o que mais que a gente pode fazer de diferente nessa solicitação, nesse relacionamento? Outra coisa que o Ednei fala muito, gente, é o seguinte, a gente tem que orientar, né? Então tem que dar uma ordem, tem que orientar. A gente tem uma tendência de, faça um resumo. Não, a gente tem que entender que ele ainda é durão, mas ele pode fazer coisas muito, muito melhor. Tem para as pessoas guardarem, né? Isso que eu estou falando aqui, né, nesse papo, é sobre engenharia de prompt. É como que você faz um design, um projeto, estrutura um prompt para dar mais resultados. No básico de engenharia de prompt, eu costumo dar para as pessoas uma sigla para facilitar a lembrança delas. É PASEF. É P de persona, A de ação, C de contexto, E de exemplo, F de formato. PASEF. Então, uma estrutura para você fazer qualquer coisa com prompt, não somente resumo de palestras, pensa assim. Dá primeiro para ele a persona. Fala assim, eu quero que você haja como por exemplo, redator de marketing especializado no segmento farmacêutico. Eu quero que você trabalhe como um professor de pós-graduação especializado em transformação digital. Você dá uma profissão e uma especialização, você dá uma persona para ele. Isso vai fazer com que ele mude o vocabulário e a profundidade do que ele vai explicar. Aí você dá ação, você coloca passo a passo tudo que você quer que faça, entendendo que tem um limite no resultado da inteligência artificial. Se você pede muitos passos, que ela tem que fazer muito conteúdo de uma vez, ela faz tudo resumido. O ideal é cada pedacinho de seu conteúdo um passo por vez. Você vai dar vários prompts, são mais eficientes do que um prompt grandão muito completo. Aí você dá a ação. Você dá o contexto, por que você está pedindo isso? Com que objetivo? Você dá um exemplo, que às vezes o pessoal fala, pô, pedi aqui um texto, veio ruim. Fala assim, olha, daqui tem um outro texto que eu quero que você siga de exemplo, de modelo. Ele já imita a estrutura daquele texto, ele imita o vocabulário daquele texto. Você quer fazer um contrato? Dá um contrato de modelo. Quer fazer um relatório? Dá um relatório de modelo. Anexa ali um modelo. Dá um exemplo e diz para qual formato que você quer. Você quer isso no formato de um artigo, de uma lista, de uma tabela, né? Você dá o formato. Às vezes eu peço assim como formato LinkedIn, Instagram, aí já sabe quantos caracteres, já bota hashtag no final. Então, no formato, você orienta como que aquela saída vai ser exibida. E se dando, então, persona, ação, contexto, exemplo, formato, PASEF, você já melhora em muito o resultado dos seus prompts. Isso é um básico de engenharia de prompt. Que legal. Pessoal, entenda, você está usando um novo aparelho, tá? Você não está usando simplesmente o gravador. A gente aqui gravou usando um aplicativo Otter, vai ter um monte de transcrições de palestra. Agora, o que você vai fazer com isso é que vai diferenciar. Então, antigamente, todo mundo assistia a palestra, todo mundo tomava nota. Agora é o seguinte, todo mundo vai ter o texto da palestra. Tem nego que vai fazer disso um best-seller, tem nego que vai fazer disso uma apresentação que o chefe vai falar, gastei dinheiro à toa de te mandar lá, porque você só aprendeu essa porcaria. Agora é você. Esses dias a gente estava falando sobre guitarras, né? E a gente estava no The House of Guitars, ou Guitars House, alguma coisa assim, né? A guitarra Fender, ela é a guitarra que o Jimi Hendrix tocava, que o Eric Clapton toca, que o Van Halen toca, que o Chimbinha toca e que você toca. Então, a guitarra
Fender é capaz de produzir os sons mais diferentes, mais criativos. Agora, você tem que saber tocar sua guitarra Fender. É isso. O ChatGPT é a nova guitarra Fender. Analogia para os músicos. É uma ferramenta e quanto mais você se aprofundar, melhor esse resultado. Eu falei aqui do PASEF, que são 5 pontos, mas eu tenho um e-book que está na Amazon, né, ChatGPT do zero aos prompts avançados, que ela tem mais de 20 técnicas de engenharia de prompt. Né? Pode. Pessoal, olha aqui, em algum lugar vai ter vai ter esse vídeo. Esse vídeo a gente está gravando para o YouTube, então lá embaixo vai ter esse e-book. Presentão, eu já fiz o download, tem muito conteúdo. O único lance é que eu fiz o download na antivéspera de vir para cá, então ainda não olhei, mas... Você lê depois e aí agora você pega as transcrições todas aqui do evento, você já faz um novo best-seller. Oh my God! Pessoal, um abraço. Dinei, obrigado, mano. Valeu, obrigado, Roberto.